Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 26 de julho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Vinícius, o Antônio, a Jamile, o Igor, o Rafael, a Tayla, o Isaac, a Maria Eduarda e a Natiene. Os demais alunos, só faltou um hoje, né? Que faltaram. A aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia. Não só as atividades, também como os conhecimentos, né? Para não ficar muito para trás em relação aos coleguinhas. O conteúdo hoje é ângulos, noção, usos e medidas. Essa é a nossa aula 4 sobre esse assunto. É um assunto que é muito importante, os ângulos. Na aula de ontem, nós vimos alguns ângulos. Nós vimos as classificações dos ângulos, né? O ângulo que tem 90 graus exato, qual é o nome que ele recebe? Alguém lembra? Não. 90 graus exato. Não. Reto. 90 graus exato, ângulo reto. E 180 graus exato. Não. 180 graus exato. Oi? Ângulo raso. Né? Lembrando, o ângulo de 90 graus é assim, ó. Ele forma um quadradinho. O ângulo de 180 graus é como se fosse que nem essa ângulo do chão, né? Ele forma um ângulo de 180 graus, certo? E o ângulo de 360 graus, ou seja, um ângulo completo. Aí tem os que não são exatos, né? Quer dizer, não são exatos não. Que não é nem 90, nem 180, nem 360. Tem uns que são entre 0 e 90 graus. Ele é maior do que 0 e menor que 90 graus. Como que é o nome do ângulo que é menor que 90 graus? Agudo. Muito bom. Agudo. Aí tem o ângulo que é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Oi? Obtuso. Obtuso. Certo? E aí tem um ângulo que é maior que 180 graus e menor do que 360 graus. Aprendemos ontem sobre ele. Como que é o nome dele? Côncavo, né? Ou côncavo. Certo? São ângulos que são maiores que 180 graus e menor do que de 360. Hoje a gente dá continuidade então ao conteúdo. Conteúdo: abertura e medida de ângulos por meio de transferidor e ferramenta digital. Transferidor, vocês conhecem? Veio no material da escola. Eu lembro. Né? Vocês têm ele ainda ou já perderam? Eu não lembro, eu deixei ele em casa. Aí, objetivos: verificar a função de um transferidor, determinar e classificar a medida dos ângulos por meio de transferidor e de ferramenta digital. A habilidade é a habilidade EF06MA27, determinar medidas da abertura de ângulos por meio de transferidor e ou de tecnologias digitais. Vamos dar início então? Para começar, como que é o nome das coisas que está aqui? Círculo? Não. É um transferidor de 360 graus.
o que vocês ganharam do Estado é um transferidor igual a esse? Não, de vocês a gente chama de meia-lua. É metade só, né? Ele é uma forma também, né? Isso, se ele tem, esse aí tem 380 graus e é o completo, o de vocês que é meia-lua, metade disso aí, quantos graus mede os seus? 180. Metade de 360 é 180. Muito bem. Vocês conhecem alguma profissão na qual o transferidor é utilizado? Vocês conhecem alguma profissão que usa essa ferramenta? Não? Pedreiro? Pedreiro. Pedreiro talvez use também. Mas assim, que a gente sabe que usa muito ele é engenheiro, arquiteto, certo? As pessoas, por exemplo, da NASA, para construção de peças de robótica, de computador, de foguetes, entendeu? Tudo que envolve construções, medidas exatas, envolve o transferidor. Certo? Alguma dúvida? Alguém lembrou de mais alguma profissão que usa? Não? Eu também não lembrei. Além desses. Olha lá. Podemos citar como exemplo a utilização do transferidor por engenheiros e arquitetos para a elaboração de projetos, planejamento de um edifício, construção de espaços e etc. Vamos assistir um vídeo e aprender como manusear o transferidor. Então eu gostaria que quem trouxe o transferidor, que eu falei para vocês não tirar esse material da bolsa, né? Quem trouxe, pega ele aí. Quem não trouxe, vai assistir e vai prestar atenção, tá bom? Por conta de perigoso, não sei se pode ser que tirem do ar a aula, videoaula que nós estamos gravando por causa de ser uma aula do YouTube. Eu vou apertar pause, depois para a gente assistir, depois a gente grava. Continuando. Agora que nós já assistimos o vídeo, que é de 3 minutos e pouquinho, né? E os ângulos que foi medido lá? Era ângulo agudo ou obtuso? O primeiro ângulo, era quantos graus mesmo? 116. E esse ângulo de 116 é agudo ou obtuso? Oi? O ângulo maior que 90 graus. Então ele é o obtuso. O outro ângulo que era de 54 graus é menor que 90 graus. Então ele é o ângulo agudo. O obtuso é quando é maior. Agudo quando é menor que 90 graus. Certo? Vamos lá? Na prática, atividade 1. Após assistirmos ao vídeo, escrevam qual ângulo está sinalizando os transferidores a seguir. Então eu gostaria que você escrevesse no caderno e depois vocês falam para mim se acertaram ou não. A letra A aqui. Escreva no caderno. Letra A? Escreva no caderno quantos graus vocês acham que tem. Depois eu vou passar um por um vendo quem chegou perto. Vou apertar pausa na gravação. Vamos lá. Eu vou perguntar um por um. Fale o valor, não tenha medo de errar, porque a gente vai aprender como que fazia. E a gente 115? 61 e 121. Não, um ângulo só. Qual o ângulo que você acha que é? É esse roxo só. 121. 121? 64. 64. 120. 120. 121. 170. 85. 85. Vamos reparar uma coisa aqui. Eu fiquei contente de quem colocou 121, porque aparentemente não é bem exatamente 120, né? Se você olhar aqui, ó, ele começa no 0. 10, tá conseguindo enxergar a mãozinha? Começou no 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Eu colocaria 120. Mas na hora que a gente olha bem de pertinho lá, ele está entre o 120 e o 121. Ele está bem no meio ali. Então ele seria o quê? Metade de 120 é 120,5. Metade, né?
Mas quem colocou 120 está certo, e quem colocou 121 foi mais detalhista ainda, percebeu que passou um pouquinho. Das duas maneiras eu considerei certo. Quem colocou 64 provavelmente se equivocou, mediu daqui para cá, né? Daí olhou o 60 que está mais grosso lá. Daí dá a impressão que era quase 65, não, está quase 60, daí seria 59, tá bom? Para 670 teria que ser aqui embaixo, tá bom, Maria? Bom, vamos para o próximo. E esse daqui agora? Esse aqui não é um que vocês têm. Ó, começa aqui, dá a volta e para aqui. Vou apertar pausa na gravação de novo. Letra 121. Vamos arredondar para 120, tá? Não vamos usar o 1 nem 9, tá bom? Vamos para ficar mais fácil. 120. Você, Antônio? 240. Você, Jamile? 253. 220. 240. 240. 104. 240. Vamos ver então? Lembrando, eu posso medir para o lado de fora, para o lado de dentro. Como ele começa no zero, e no caso aqui ele vai anti-horário, ele vai para a esquerda, né? Ele vai anti-horário. Então eu vou medir para o lado de fora, será? 0, 350, 340? Não, né? Está na ordem decrescente. Então eu tenho que medir do lado interno para o lado anti-horário. Por que anti-horário? Porque ele está para fora aqui o roxinho. Então vamos ver? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Ó, quem falou 120 teria que estar aqui a linha amarela. Já não está. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Ah, entendi. Falou 120 porque viu o 120 aqui em cima. Mas eu sempre tenho que olhar o sentido que anda. Se ele fosse para o lado de fora, se ele fosse aqui assim, ó, aí o 120 estaria certo, tá bom? Então a gente viu para o lado de dentro aqui e o tamanho dele é 240. Então arrume quem escreveu errado. A primeira é 120 graus. Ah, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se a primeira aqui é 120 graus e a segunda é 240 graus, esse ângulo é o quê? É um daqueles 6 ângulos. Ele é um ângulo obtuso, ele é um ângulo agudo, ele é um ângulo reto, um ângulo raso, um ângulo completo ou um côncavo? Obtuso. Lembre, se ele passou de 90 graus e foi menor do que 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Você está confundindo com triângulo. Quando é triângulo que tem um ângulo de obtuso, se fala triângulo obtusângulo. Mas é legal você lembrar disso. Então aqui ele é obtuso, certo? Se ele fosse exatamente de 90 graus, ele seria um ângulo reto. Se ele fosse qualquer lugar entre 90 e 0, ele seria um ângulo agudo. Se ele fosse um ângulo de 180 graus exato, ele seria um ângulo raso. E se ele fosse maior do que 180 e menor que 360, um ângulo côncavo. É côncavo, né, quer dizer? Um ângulo côncavo. E se fosse uma volta completa? Um ângulo completo, certo? Então esse é o obtuso. E 240 graus? Ele é um ângulo o quê? Obtuso tem que ser maior que 90 e menor que 180. Agudo é menor que 90 e 240 é grandão. Côncavo. Ele passou dos 180 graus.
Do 180 até o 360, ele é o ângulo côncavo. Certo? Ângulo côncavo. Alguma dúvida? Não? Olha lá a resposta que ela tá bonitinha. 120 graus, ângulo obtuso. 240 graus, o ângulo côncavo. Podemos ir para o próximo? Tranquilo? Professor, hoje você vai mandar a lição de casa? Possivelmente. Que a gente tem que terminar de fazer essa revisão antes de começar o terceiro bimestre. Eu vou mandar a lição de casa para o terceiro bimestre. Oi? Pronto? Vamos lá então. Pronto? Então rápido, Igor. Depois você empresta o caderno no coleguinha, tá, Igor? Vamos lá. Atividade número 2. Utilizando o transferidor, construam com um ângulo que represente um ângulo reto. Vocês estão com o transferidor? Ai, ai, ai. O Igor tem. Então, ó, transferidor, o ângulo reto. Você vai pegar o transferidor, que é assim, né? Vai colocar uma pontinha, que é o vértice, certo? Fez o vértice, vai traçar uma linha reta. Nossa, o meu aqui não ficou reto, mas faz de conta que está reto. Aí você coloca o transferidor com a risquinha bem aqui, o zero aqui. Aí você vai procurar um que está 90 graus e vai fazer um risquinho. Depois você tira o transferidor e traça a linha. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. Certo? Então vamos lá, eu vou fazer aqui no coisa. Mas ó, não tirem mais o transferidor do material de vocês, tá bom? Estragou o que você tinha? Aí no chão, quando eu tava fazendo umas coisas na biologia. Eu vou fazer no Gel Enzo aqui, só para vocês verem como que faz. Quem tem o transferidor já faz junto comigo, tá, Igor? Quem mais tem? Levanta ele aí para me ver. 1, 2, 3, 4. Maria não trouxe? Então tá. Mas depois, quem tem, chega em casa, pode ver a videoaula e fazer com o transferidor de vocês, tá? Então vamos lá, que nem eu falei para vocês, eu venho e faço o vértice, certo? Agora eu vou traçar uma reta, uma semi-reta. Alguém pode falar para você, professor, mas eu não tenho o transferidor, eu não tenho régua. Com transferidor você tem uma régua na parte de baixo, não tem? Sim. Aí você vem aqui e traça uma reta. O ângulo reto tem quantos graus mesmo? 90 graus. Aí eu venho aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Faça um tracinho lá. Aí eu tiro o transferidor daí. Pego uma régua, por exemplo. Certo? E venho fazer o risco aqui, ó. Pronto. Aqui está o meu ângulo reto. Como que eu represento o ângulo reto? Alguém sabe? É com curvinha? É 90 graus. Será que é com uma curvinha assim? Não, né? É um quadradinho. Deixa eu arrumar aqui. É um quadradinho que representa o ângulo reto. Certo? Então esse aqui tem exatamente 90 graus, ou seja, ele é um ângulo reto. Vamos fazer o próximo. O que era o próximo lá mesmo? Alguém lembra? Era o ângulo obtuso ou agudo? O ângulo agudo. E agora? Para eu construir o ângulo agudo, mesma coisa. Faço uma bolinha, que é o vértice. Traço uma linha reta. Eita.
E agora? O ângulo agudo tem quantos graus? Opa! Menor que 90. E tem que ser maior que quem? Zero. Senão não forma ângulo, né? Tem que ser maior do que zero e menor do que 90. Muito bom. Então, qualquer ângulo que eu escolher do lado direito desse triângulo aqui, que parece um triângulo, né? Ele vai ser um ângulo agudo. Quantos graus vocês querem? 90 não é agudo. 50. 50 é menor que 90? É maior que zero? Então ele é agudo. Tá? Então aqui o 50. O Rafael escolheu 50, vamos escolher usar o 50. Aí. Agora eu pego a régua e vou lá colocar os 50 graus. Ó. Pronto. Esse ângulo tem 50 graus. E o ângulo é formado por um arco, tá? Esse ângulo de 50 graus é um ângulo que é menor que 90 e maior que zero. Então ele é chamado de ângulo agudo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ah, mas se o Vinícius fizesse um ângulo com 60 graus, era agudo? É. Com 70 graus? 89 graus, é agudo? É. 91? Não. Ficou maior que 90. 90 graus? Não. 90 graus é ângulo reto. Né? E se fosse com 1 grau? Bem pequenininho. 1 grau. É agudo? É um agudo bem pequenininho, agudinho. Né? E 89 é um agudão. Tô brincando, não existe agudinho e agudão. É agudo. Menor que 90 é agudo. E maior que... Ele tem que ser menor que 90 e maior que zero. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não. O próximo, ele fala que é um ângulo com medida maior que 90 e o menor que 180. Então, olha bem agora. Eu venho aqui, certo? Venho fazer um risquinho aqui, que é o vértice. Aí eu pego o transferidor, coloco aquela bolinha do transferidor bem em cima do vértice. Faço a linha, né, que eu esqueci de fazer. Agora, para ele ser maior que 90 graus, ele tem que ser 91, 92, 93. Ele tem que ser menor que 180. Qualquer um que eu escolha aqui em cima vai ser um ângulo obtuso. Ele vai ser maior. Qual ângulo que vocês vão escolher? 140? Eu vou ter que desfazer porque eu fiz um riscão lá. 140. 130 também dava certo? Dava. 180 também dava certo? Não, 180 não. Não pode ser igual a 180, tem que ser menor que 180. Então falaram 140. 20. Eita. É eu que estou tentando fazer aqui. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 2, 6, 7, 8, 9. Não deu. Aqui deu. Ah, é bem na linha. Acho que passou um. Aqui. Não dá para ver direito o pontinho, né? Agora sim, ó. O ângulo que é maior que 90 graus. Tem que imaginar o 90 graus aqui, ó. E ele é maior do que 90 graus. Ele é de 140 graus. Então ele é um ângulo obtuso. Certo? Tranquilo? Sim. Quem não tem o transferidor depois faz em casa esses aí? Sim. Tranquilo? Aí eu vejo amanhã. Tá bom?
Vamos lá. Continuando. Olha lá, escreva uma resposta. Para quem teve o transferidor, conseguiu fazer? O Igor nem fez. Ficou só... estava emprestando? Não tem importância, depois você faz na casa, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui tem uns exemplos. E é interessante se vocês conseguirem fazer algo parecido com esse. Isso aqui é atividade 2, desculpe. Atividade 2. É o mesmo, né? É a resposta, a correção. Utilizando o transferidor, construa no seu caderno um ângulo que represente o ângulo reto. Olha o ângulo reto. 90 graus. Professor, na hora de fazer o ângulo de 50 graus lá, o nosso ficou para cima, assim, e esse ficou para baixo. Tem alguma diferença? Não. O importante é o tamanho dele ser maior do que 1 e menor, maior do que 0 e menor do que 90. E aí ele se chama ângulo agudo. E ó, 180 graus, um que fosse maior que 90 graus e menor do que 180 graus. O 104 é maior que 90 graus? É menor que 180? Então ele passou na prova dos dois. Então ele é um ângulo obtuso. Eu percebi que os alunos, a maioria, tem dificuldade de memorizar, de entender que maior é obtuso, menor que 90 é agudo. Exatamente 90 graus é um ângulo reto. Um ângulo de 180 graus. 180 graus é assim, ó. Raso. Um ângulo de 360 graus completo. E o ângulo que é maior do que 180 e menor que 360? Côncavo. Muito bem. Isso aí é importantíssimo a gente memorizar. Vinícius, depois se faz pela aula, tá bom? Olha lá. Aplicando. Vamos utilizar a ferramenta GeoGebra para conferir a medida de alguns ângulos e classificá-los. Mas antes temos que aprender como utilizar essa ferramenta assistindo ao vídeo a seguir. Então, eu vou apertar pausa na gravação de novo e aí a gente vai assistir esse vídeo. Para quem está assistindo pelo YouTube, pode procurar na descrição do vídeo e clicar no link. Olha aqui que interessante. 180 graus, raso. Menor que 90 graus, agudo. Exatamente 90 graus, reto. Maior que 90 graus, obtuso. São os ângulos mais utilizados. Certo? Vou apertar pausa na gravação. Voltamos aqui que a gente percebeu que o vídeo é o mesmo, né? Mas vocês lembram como que é? Põe o vértice bem na linhazinha, vai até o 0 e depois vai até o valor da outra. Agora sim. Agora acessem o link http://www.geogebra.org.m/ymxzudfe e realizem as atividades propostas seguindo algumas instruções. Então, eu vou sortear um aluno aqui, e ele vai responder, e depois ele vai contar, vai falar para mim o próximo coleguinha. Não é difícil, é legalzinho. Ó, é uma casinha, certo? É uma casinha. Hoje é dia 26. Ó. Ele vem aqui e fala assim. Ele fala assim, medindo e classificando os ângulos. O autor, quem criou essa atividade aqui, é o Bruno Steinmetz, sei lá como que pronuncia. Tópicos, ângulos, construções, geometria, matemática. A casa dos ângulos a seguir estão representados 6 ângulos. Utilizando a ferramenta de ângulo, meça cada um dos ângulos conforme as indicações a seguir. Então, eu acho que eu já achei uma aqui. Primeiro aluno. Hoje é dia 26. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
certo? Maria. Ó, Maria, ele fala o seguinte, se alguém em alguma hora quiser, professor, manda o link para mim para ver se eu consigo fazer no computador, se tiver computador ou no celular, que eu não testei no celular, vocês falam para mim, eu mando o link. Mas ó, tá vendo isso aqui? É uma ferramenta. Eu venho aqui, pego a ferramenta chamada ângulo. Ele fala assim, ó, clique no ângulo, já cliquei no ângulo. Em seguida, clique em A. Acharam o A aqui, ó? Sim. Não é para clicar na letra A. Vamos ver se dá certo. Não, tem que clicar aqui, ó. Na bolinha, no vértice, né? A depois do A eu clico onde? B. No B, depois do B. Ó, tá vendo o que tá formando ali? O que tá formando ali? Quem sabe o que tá formando ali, verdinho ali em cima? Como que é o nome daquilo que está sendo formado? Não. Ângulo. É o arco do ângulo. Depois eu clico na letra B? C. Opa! Maria, é a Maria. Que valor que deu ali, Maria? Quantos? 75. Ah, então isso aqui é as ferramentas digitais para a gente descobrir. Sem o transferidor, a gente usou uma ferramenta digital e conseguiu descobrir. 75 graus, você é exercício 1. Agora aqui, Maria. O ângulo ABC, que é o ângulo que você acabou de ajudar eu a achar lá, que é de 75 graus, é classificado como agudo, obtuso, reto ou raso? Qual é a sua opinião? Agudo. Posso conferir para ver se está certo? Então vamos lá. Parabéns, acertou. Ângulo agudo. Ele é maior do que 0 e menor do que 90. Muito bom. Escolhe um coleguinha agora. Taila. Você vai fazer o número 2, Taila. Leia para mim. Eu clico no ângulo, depois eu clico aonde? Na letra D. Cadê o D? Achei. No D, depois do D. No E, depois do E. F. Ó o ângulo sendo formado. Estão vendo o verdinho lá? F. Quantos graus deu ali, Taila? 130. Agora, sabendo que é 130, Taila, responda para mim. Questão número 2. O ângulo DEF, que é o ângulo que a gente acabou de achar que é 130 graus, ele é reto, obtuso, agudo ou raso? Obtuso? Posso conferir a resposta? Parabéns, acertou. Escolhe um coleguinha agora. Nath, isso é a questão 3, Nath. Questão 3. Clique no ângulo GHI, né? Eu vou clicar aqui. GH. Ó o ângulo bonitinho. I. Quantos graus ele formou, Nath? Dá para enxergar bem daí? 180 graus. Vamos ver a pergunta? Exercício número 3. Após medir o ângulo GHI, que tem 180 graus, podemos afirmar que ele é classificado como um ângulo raso, pleno, nulo ou obtuso? Raso. Posso perguntar para ver se está certo? Sim, né? Correto. Parabéns. Faltou ler umas dicas aqui, ó. Esqueci de ler umas dicas aqui, ó. Utilizem a ferramenta ângulo para realizar cada medida solicitada. A gente já está medindo. A gente vai responder as 6 questões. Lemos atentamente as instruções para respondê-las. Então a gente tem que seguir do jeito que a gente está fazendo. Aqui tem uma dica, ó. O ângulo completo, que a gente chama, ele é conhecido como ângulo pleno. Nossa, viu que chique? É um ângulo completo, ângulo pleno. E o ângulo nulo é o ângulo zero, não tem ângulo nenhum. Então é chamado de ângulo nulo. Tá bom? Esqueci dessa parte antes de ir para lá. É no Google isso aí? É na internet. Mas se pode pedir para mim, eu mando o link. Eu vou mandar hoje o link para vocês. Tudo mais. Para todo mundo, tá bom? Quem quiser, pode treinar lá, tentar lá. Escolhe alguém agora, Taila, não, a Nath. Quem? Jamile. Esse é o número 4 aqui, Jamile. O ângulo JKL. Cadê? Ah, achei aqui, ó. Ângulo JKL. Que ângulo que ele mediu ali?
Não está conseguindo ver? Ai, meu Deus do céu. Fiz arte aqui. Que ângulo que deu aqui? 90 graus. E o ângulo de 90 graus? Vamos responder a pergunta agora? A medida do ângulo JKL indica como ele é classificado como um ângulo raso, agudo, reto ou obtuso? Obtuso? Posso conferir a resposta? Errou, não é obtuso. Vamos tentar novamente. Qual que você acha que é então? O ângulo de exatamente 90 graus. Quer dizer que se ele tem 90 graus, ele não é nem agudo nem obtuso. Porque o agudo é maior, quer dizer, o agudo é menor que 90 e o obtuso é maior que 90. E quando ele está exatamente 90? Reto. Vamos ver? Conferindo. Muito bem. Viu? Vamos agora, escolhe um colega. Rafael. Você vai fazer o número 5, isso, Rafael? O ângulo MNO. Aqui, ó. MNO. Quantos graus deu ali? 66. O ângulo de 66 graus. Nossa, mudou a pergunta agora. Olha lá. O ângulo MN, possui a medida maior que 0 e o que? Do 90? Menor. Então, ou é essa resposta, ou é essa resposta. Para o primeiro risco, né? Agora nós temos que descobrir o que é o segundo risquinho. Portanto, ele é classificado como obtuso ou agudo? Então, você acha que a resposta é a letra D? O ângulo, a resposta correta seria assim: o ângulo MNO de 66 graus possui uma medida maior do que 0 e menor do que 90 graus. Portanto, ele é classificado como agudo. As palavras completam, né? Então, posso conferir a resposta? Tem certeza disso? Parabéns. Muito bom. Escolhe um colega. Isacão. Vamos lá, Isaac. Agora é o PQN. Cadê o PQN? Achei na chaminézinha lá. P, Q, não é PQN, PQR. Formou um ângulo de quantos? Espera um pouquinho, deixa eu ter como aumentar um pouquinho. Tem. Aqui, ó. Esse daí mesmo que... Esse daí, ainda bem que foi na chaminé, viu? Porque esse daí é o único que eu tinha... Certeza? pensado. E mais quantos graus deu ali? 90 graus. 90 graus? Vamos ver a pergunta. E é um ângulo... Olha lá, ele vai perguntar se é um ângulo. É a medida do ângulo PQR, que é de 90 graus. Permite classificá-lo como sendo um ângulo agudo, reto, raso ou pleno? Reto. Reto. Posso confirmar? Parabéns. Terminamos. Que pena que não tem mais pergunta, né? Para todo mundo responder. Mas é legalzinho isso aqui, né? Então, beleza. Vamos voltar a PowerPoint. Então, Peraí, já passou a primeira aula? já. Segunda aula de verdade. Também não escutei. Continuando. Vamos lá. Verifiquem a resposta e avance quanto acertarem a questão. A gente já conferiu, verificamos, quando não deu certo a gente corrigiu e fomos avançando. Muito bem. A correção, então a questão número 1 era A, a questão número 2 era B, mas isso aqui não é legal colocar A, B, C, D e... né? O ideal era colocar ali, ó, ângulo A é um ângulo agudo. Questão 1 era um ângulo agudo. Questão 2 era um ângulo tal jeito. O que aprendemos hoje? Verificamos a função do transferidor e como utilizá-lo. Realizamos a construção de alguns ângulos e os classificamos de acordo com sua medida.
Conhecemos uma ferramenta nova hoje, o GeoGebra. Que nome, né? GeoGebra. E aprendemos a medir ângulos com ela, certo? Referências que eles usaram para criar, lembrando que esse material é um material fornecido pela Secretaria de Educação, o Governo do Estado de São Paulo, através do Centro de Mídias. Aqui é onde eles tiraram as imagens, onde eles tiraram os vídeos para poder explicar, certo? Deixa eu ver um negócio aqui. Tem um vídeo diferente do outro aqui, tem que ver qual vídeo que estava errado lá. Mas tudo bem. O site disponível para o GeoGebra. E terminamos mais uma aula do material digital. Vamos tentar dar início à próxima aula para ver se a gente consegue terminar antes de acabar a nossa aula. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.